Bem-vindos ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. E nessa nova temporada, falando sobre parapsicologia na prática clínica, trazendo cases, histórias de superação, de reprogramação mental, de situações de pessoas que conseguiram transformar dor em força. Então, neste momento, Wilson vai apresentar o caso, mas antes vamos nos apresentar, né, Wilson? Sim, sou Wilson Rafael Stoff, parapsicólogo clínico, hipnoterapeuta, psicólogo de formação, diretor do IPAX de Curitiba, escritor, editor de vídeos, áudios, e, enfim, palestrante de uma gama de atividades dentro da parapsicologia científica. Eu sou Anivalda Nazário Stoff, esposa deste grande homem, parapsicóloga clínica desde 2010, 15 anos de experiência na área da parapsicologia, como terapeuta, hipnoterapeuta, professora, palestrante, e atuando aí diretamente na área da parapsicologia. Parapsicologia científica. Científica, do IPAX de Curitiba. Exatamente. Então, vamos falar hoje sobre o quê? Esse case, Wilson, né? Esse case aí que hoje vamos abordar como os problemas dos nossos pais nos influenciam. Fala para nós sobre esse case, certo, desse problema dos pais que influenciaram tanto a vida dessa pessoa aí, que foi uma cliente que você atendeu, que parece que foi uma aluna do curso, é isso? Foi uma aluna do curso, e o que é muito importante na parapsicologia sistêmica, acima de tudo, porque, via de regra, se acha que o problema é exclusivamente da pessoa que está ali na sua frente. E nesse caso, com quase todos os casos, vamos ver que o problema não vem diretamente da pessoa que está aí, ela herda um problema já dos seus ancestrais, de mãe, de pai, de avô, avó, e assim por diante, porque acaba recebendo um padrão mental que se repete na vida dela. Então, a história desta moça, vou chamar aqui de Maria, ela tem uma vida normal, digamos assim, professora, né, mora bem, não tem grandes problemas, mas a vida dela parecia ser um fardo insuportável. Cansada, difícil, terrível a situação dela, mas que não correspondia essa sensação com a vida realidade. dela. Na realidade. Não tinha por que estar se sentindo tão cansada o tempo todo, não é? Bem, aí levantamos dados, todas as informações, como se faz de praxe na orientação em parapsicologia, e aí vamos para, enfim, explicar primeiro que certamente, Maria, essa sua sensação, esse seu sentimento não é algo que deve estar na tua vida diretamente, porque a tua vida tem sido, desde que você nasceu, uma vida relativamente normal. Não justifica ter tamanho cansaço. E até ficar doente, às vezes, tão cansada, e uma vida era tão pesada para ela. E explicado isso, que então deve ter algo a nível subconsciente que a leva a ter esse sentimento, vamos buscar mais casos, vamos para a origem do problema. Porque é isso que eu faço em parapsicologia. Nós trabalhamos com efeito, com aquilo que aparenta, aquilo que a gente sente. Não, o que leva a pessoa a sentir isto? Tem algo anterior ao sentimento. Tudo tem um nascedouro, tem uma origem. É lá que o parapsicólogo trabalha, atua. Né? Então essa atuação, buscando essa origem, esse nascedouro, fez parte dessa atuação clínica, mas que isso também é trabalhado no curso. Exatamente. Então, tudo isso é trabalhado no curso, a pessoa se prepara para isso e no próprio curso se faz demonstrações práticas em sala de aula para que os alunos aprendam como é que é a parapsicologia clínica, como é que se atua na prática clínica. Então, um aluno tem lá um determinado problema e ele se dispõe a trabalhar isso em sala de aula, para demonstração e etc. Então, a Maria veio com esse problema. Daí, em sala de aula, fizemos essa demonstração, que essa demonstração normalmente leva 1h30, 2 horas, uma demonstração que é o normal da clínica, né? Nesse caso, trabalhar a hipnoterapia sistêmica, às vezes, vai bastante tempo, porque implica em outras pessoas que não só a pessoa que está ali na nossa frente. Esse que é o interessante, né? Muito interessante. Wilson, deixa eu só, então, te interromper um pouquinho, falando que aqui você está trazendo, né, essa pessoa
que então fui no curso, na sala de aula, mas não que necessariamente isso seja feito só, né? Essa prática clínica, né, que é feito com os vários clientes, então, que nos procuram, que nos buscam, né, para trabalhar os mais diversos tipos de dificuldades que a pessoa, então, tenha, né, e nesse caso da Maria, essa situação. Sim, exato. A mesma coisa que se faz em sala de aula, se faz depois, na parte, na clínica, no consultório, para as pessoas fora do curso em si, né? Então, é um exemplo típico, claro, de como é que se atua também na clínica fora da escola. Né? Certo. Então, o que ela traz? Essa questão, esse objetivo, a entender por que há um cansaço, uma estafa tão grande e que não justifica isso. Isso, evidentemente, tem uma causa por trás disso que leva a este resultado. Né? Bem, e aí, levantar todos os dados, informações, vamos para, então, aquilo que dentro da parapsicologia é uma técnica muito importante, que é a hipnose e a regressão de memória. Com esse objetivo, sempre, não é hipnose aberta, vamos fazer hipnose, não. Para encontrar lá no subconsciente da Maria, da onde veio esse sentimento tão grande, tão intenso, tão desproporcional à realidade, ela volta e vai voltando no tempo, na história, e aí ela chega na avó dela. Em que, ou melhor, na mãe dela, quando a mãe dela tem 15 anos, veja, a mãe tem 15 anos, a Maria está aqui agora com 40 e poucos anos, quer dizer, a Maria não é nem projeto de gente. Chega numa regressão de memória em que a mãe dela estava com 15 anos. Exatamente. Não é nos 15 anos de Maria, é nos 15 anos da mãe de Maria. Da mãe da Maria, exatamente. Né? Então, essa mãe da Maria, ela se vê, de repente, órfã de mãe, tá? A mãe morre, né? Então a avó da Maria morre quando a mãe tem 15 anos de idade. E o que aconteceu com a mãe da Maria? Ela precisou assumir a responsabilidade de criar 3 irmãozinhos menores, junto com o pai dela, claro. Mas essa parte que a mãe fazia e que morreu, a filha, né, vai assumir toda essa responsabilidade. Ou seja, a mãe de Maria, então, era a filha mais velha? Filha mais velha, isso. Então, ela assume essa grande responsabilidade e claro que para uma menina de 15 anos, de repente, se vê meio que mãe de 3 crianças... E sem a mãe, né? Sem a mãe, né? Ela meio que assume o papel de mãe para seus irmãos menores, 3 irmãos menores. Isso é muito desproporcional, muito pesado por uma menina de 15 anos de idade, não é verdade? Sim. Então, claro que isso vai ser muito, muito difícil para essa jovem adolescente, né? Enfim, assim que a mãe de Maria vai levando a vida, e aquela vida difícil e complicada, e cansativa, e tanta responsabilidade, e casa, e roupa, e comida, e criança, e tal, é muita coisa para uma jovem de 15 anos de idade, não é? Então, esse é o fardo que a mãe de Maria traz, de 15 anos, todo esse peso. E mais adiante, a mãe de Maria se vê grávida da Maria, né? Já lá aos 20 e tantos anos, então ela casa e se vê grávida da Maria. E qual é a sensação, qual o padrão mental que esta mãe de Maria passa para Maria? A vida é dura, a vida é difícil, é cansativo, não se dá conta, é muita coisa, porque este é o padrão que essa mulher traz, né? E aí isso naturalmente passa para Maria essa sensação, esse padrão mental de que a vida é assim, muito dura, muito difícil, muito pesada. Ou seja, aquilo que a avó vivenciou lá aos 15 anos, que assumiu toda aquela carga, ela casa... A mãe, perdão. A avó que falece, a mãe de Maria, né, assume toda uma carga de responsabilidade. Quando engravida, continua trazendo este padrão de que tudo é difícil, de que tudo é pesado, até porque provavelmente a vida tenha sido assim naquele período em que ela engravida também, né? Uma Exato. Continuidade. Exato. Isso então, quando a mãe de Maria traz isso por herança e tem também uma vida assim, também de certa forma mais desafiadora, vai repassar para o bebê essa sensação, esse padrão mental. A vida é dura, a vida é difícil, a vida é complicada. Ainda que na realidade ela não seja. Para a mãe de Maria era, de fato, é muita coisa. Mas ela transfere isso para a sua filhinha agora, como se assim fosse a vida também.
não é? E claro, e aí a Maria traz esse padrão mental. Assim é a vida, porque a gente herda da mãe, do pai, aqueles padrões que eles têm. O padrão da mãe de Maria era esse. Vida muito dura no passado e agora também de ser mãe, etc. E o fato dela ter tido aquela responsabilidade sobre os 3 irmãozinhos e agora ser mãe dela, de uma filha dela mesma, ela vai, o próprio subconsciente dessa mãe da Maria vai entender que filho é difícil, filho é complicado, que essa experiência que ela tem lá dos 15 anos em diante. Então, mais o peso agora que eu vou ser mãe. Então, isso, claro, vai passar para o bebê essa sensação, esse padrão mental, né? Que a vida é dura, é difícil. Então, há uma coisa que se torna desproporcional à realidade da Maria. E o que, então, Maria pôde fazer de compreensão, de perceber uma verdade maior em torno de toda essa história que pôde levar Maria a se libertar dessa sensação, né, de sofrimento, de que tudo é duro, de que ela é incapaz ou que tudo se torna muito difícil na vida? Na hipnose e regressão de memória, o que acontece? Se vai para o campo de atuação do terapeuta, que é o subconsciente, né? A hipnose em si é apenas uma técnica que te leva a poder atuar no campo onde as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo, lá no subconsciente. Diante desta regressão à vida de Maria, lá no subconsciente dela, vamos resgatar a verdade. Porque é verdade que a mãe dela teve toda uma vida tão difícil, tão complicada, isso é verdade. Sim. Mas que aquela história da mãe não é para ser a história de Maria, porque a realidade é completamente diferente. Completamente desproporcional. Ou seja, a Maria não tem 3 irmãozinhos para criar, para dar conta, a responsabilidade de tudo como a mãe teve. Não é? Não tem isso. Ela nem é mãe ainda. Ela é solteira, não é nem filha, não é nem mãe. Ela é professora, enfim, uma vida normal, tranquila que pode ser. Não é? Mas a sensação é que tudo aquilo que a mãe traz é como se também ocorresse para a vida dela. Então, nesse processo de reprogramação mental, se faz o quê? Essa atualização do subconsciente, essa apresentação, esse registro no subconsciente da verdade. Porque o subconsciente paralisa diante do monstro, do difícil, do complicado. Não se dá conta do que ocorre noutra realidade, como era o caso dela. É como se a vida sempre fosse assim. Então, se atualiza as informações do subconsciente de acordo com a realidade da Maria agora. Uma vida tranquila, normal, sem grandes problemas, né? E aí, então, se aposenta, vamos dizer assim, aquele velho padrão de que a vida é aquilo tudo e não é na realidade, mas para o subconsciente dela é como se fosse. Então, não é mais assim, na realidade objetiva. Então, o subconsciente registra a verdade de agora. Ele pode interromper um padrão mediante perceber uma verdade que isso não é mais para este período, num momento em que uma emoção muito profunda ocorre, que é a hipnoterapia, né? Para poder acatar um novo padrão. Isso. Leva a pessoa a viver aquele trauma grande da mãe lá aos 15 anos de idade, né? E depois leva ela a viver a outra sensação da verdade dela. Mas não é tanto. A nível subconsciente, porque conscientemente ela tinha consciência que não era para ser desse jeito. Sim. É normal. O consciente entende, percebe que não é assim. Mas quem manda as emoções e sentimentos é o subconsciente com base em informações que lá estão. Então você corrige a nível subconsciente e informa lá a verdade em relação à vida da Maria. Todas as emoções, sensações, sentimentos se tornam agora proporcionais à realidade dela. E aí a vida tranquila, sossegada, ela deixa de ver a história da mãe, que não é a história dela, e vive a história dela, que é de vida tranquila. Esse é o processo de hipnoterapia sistêmico, que vai trabalhar a Maria, a mãe e a avó. Isso. Né? E que então pode interromper padrões de dor, de sofrimento, né, por poder vivenciar, mas não apenas vivenciar, poder perceber uma verdade maior que existe, podendo transformar essa dor agora, né, em potencial, em capacidade, em força, né, mediante a Maria perceber de quem ela vem, né, a raiz dela, quanto a mãe dela deu conta,
com todas Certo. aquelas situações, né? E ela poder, então, transformar isso em força na vida dela. E até também mencionamos o fato de então Maria poder tomar posse do merecimento de ser feliz. Certo. Uhum. Até por ela e pela mãe, que não pôde, né, ter uma vida tranquila como a dela. Justamente. Realiza ela e a mãe. Não é muito lindo isso, gente, né? Então, você que se interessou, que gostou aí desse caso, clique aqui embaixo para saber do curso de parapsicologia, quanto você pode transformar dores em força, transformar a sua vida e ainda se tornar aí um parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta. Então, clique no link e se inscreva para o curso de parapsicologia clínica e hipnoterapia sistêmica e venha fazer parte dessa comunidade, né, de parapsicólogos, dessa vida de transformação. Não é isso, Wilson? Venha fazer parte da 32ª turma de estudantes de parapsicologia, 23 e 24 agora de agosto. Até nosso próximo episódio. Abraço, saúde e paz.